Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje é para continuar, o vídeo de hoje é para continuar a mexer com a placa é, a placa que a gente está instalando uma certa é, um certo circuito. Então é uma placa de circuitos, só que é uma placa de circuitos orgânicos, no sentido que a gente só vai conseguir instalar dispositivos de processamento nessa placa de circuitos para fazer a nossa energia saber recepcionar os dados de impulso da língua inglesa, se a gente instalar a concentração para aquilo que representa esses circuitos em organização, que são as moedas imateriais de valores imateriais, são as culturas imateriais, que são nada mais nada menos que a tecnologia que se encontra dentro desse aparelho fônico, né? Então, dentro dessa fonética, dentro dessas configurações, a gente vai precisar de trabalhar a concentração para os processos que intermediam isso, para dentro da necessidade de aplicar processamento, a lógica nos levar a desenvolver desse impulso, desse lado mecânico, um lado biológico, né? É mais ou menos assim que funciona. E aí a gente já viu vários conteúdos e já aplicou vários dispositivos de concentração lógica dentro dessa fábrica de comunicação, dentro desse dispositivo tecnológico da gramática inglesa, da gramática da língua inglesa. E hoje a gente vai continuar vendo, instalando essa nossa concentração para aquilo que a gente chama de tempos verbais em inglês. A gente já aqui trabalhou aqui no canal alguns tempos verbais que são dispositivos lógicos para referenciar dentro de uma oração qual que é o exercimento que ela tem de provar a ação, o objetivo da ação, né? Então a ação ela é um objetivo, só que ela está em qual tempo? Ela está no passado contínuo, ela está no presente contínuo, ela está no futuro contínuo. Então aonde que ela está? Nesse universo de saber onde ela está, sobre a comunicação existe uma adequação de reação por esse encantamento, por essa acusação. Essa acusação na mente é o encantamento que vai dizer ao corpo se ele precisa ativar energia para essa informação e o quanto ele precisa ativar energia para essa informação. E aí o que acontece? Dependendo da informação dessa oração, o organismo ele vai abrir sinais em placas. Só que as placas do nosso organismo, ela é uma placa biológica, é uma placa de células biológicas que são individualizadas a partir do seu núcleo e da seu espaço intercelular, né? E aí o que acontece? Cada placa no nosso organismo, ela tem uma certa informação, uma certa intimidade com a energia que lhe chega. A energia que chega nessa placa, nesse órgão que a gente chama placa orgânica,
placa de órgão, né, ela vai ser dada em sinais de ensinamento frente às emoções aplicadas às reações. E a gente tem resoluções disso, a gente aplica essa resolução com a química dos efeitos transduzidos dos sinais em referenciação. E uma forma que tem organizado padrão nisso são as formas de veicular matéria. Por exemplo, isso aqui é uma forma de veicular matéria. Isso aqui é uma forma de veicular matéria de atividade. Isso aqui é uma forma de veicular matéria e atividade. E isso aqui também. E isso tudo aqui também. Então a gente consegue ter o lado genérico da forma, o quadrado, o círculo, o triângulo, e a gente consegue ter o lado mais preciso, que são quadrados, circunferências, são triângulos, só que desinterpretado pelo objetivo em precisão. E aí a gente consegue fazer lapidação na matéria para deixar ela precisa. Só que a gente também tem como deixar ela genérica. E a precisão pode ser aplicada pela desinervação reativa da sua interferência com as ações e reações, com a sua negociação. Bom, e isso tudo é o trabalho com sinais. E é isso tudo que acontece no meio de algum aprendizado. Nesse caso, a gente está falando do aprendizado da língua inglesa, que é todo esse forte de exercício, é toda essa estratégia de limitar a relação do homem com um objetivo, com uma oração, com uma matéria, para como uma oração saber dessa comemoração, a sinalização que precisa e as vias de porcentagem que leva a esse ser a precisão da lógica que substrata a atividade no organismo, que diz ver por termos sensibilidade para ver tudo isso. E esses juízos de ver tudo isso nos fazem ter a automação dos processos de acesso comunitários, de acessos comuns, né? Então isso nos faz nos assegurarmos frente a todos os riscos que não nos é comum, porque a gente tem a lógica de converter e trabalhar o aprendizado, porque tudo nessa lógica parte de uma entrada, de um processamento e de uma saída que é precisa para uma comunidade. Vejam só para você ver a moeda. A moeda é basicamente isso. Ela é tudo por um e um por todos, né? Todos por um e um por todos. É basicamente isso. Ou seja, todas as matérias, todos os trabalhos que querem ser vendidos conseguem comprar por uma moeda. E uma moeda consegue pagar todos os tipos de trabalho que são vendidos, né? Comunicação, ela tem essa parte. Hoje a gente vai começar a ver esse tempo verbal aqui na língua inglesa, o past participle, past participle, past participle. Bom, então vamos lá, vamos entrar nesse tempo, past participle. O past participle, particípio passado, é uma forma verbal utilizada como estruturas complementares de alguns tempos verbais e ainda pode desempenhar o papel de adjetivos. Então, a gente já pode anotar essa licença. Serve de estrutura complementares.
de alguns tempos verbais e ainda pode desempenhar o papel de adjetivo. Adjetivo. Então, estruturas complementares de alguns tempos verbais. Os usos gramaticais. Estruturas verbais. O past participle pode ser utilizado como parte de alguns tempos verbais, sobretudo dos perfect tenses. Então, como estrutura de verbos, verbais, pode ser utilizado como parte de alguns tempos verbais. Vai ser uma parte de um tempo verbal. Verbal. Principalmente do perfect tenses. Perfect tenses. Exemplo: present perfect. My parents have been to Italy 3 times. Meus pais têm estado na Itália 3 vezes. Past perfect. You had changed your clothes before the end of the party. You, você, had changed. Tinha mudado. Passado, né? Past perfect. Tinha mudado. Had changed. Your clothes. Suas roupas. Before the end of the party. Suas roupas antes do final da festa. E o future perfect. I will. Eu vou. Eu terei. I will have read. Lido o livro. The book. By the end of the week. Até o final de semana. By the end of the week. Aqui a gente tem exemplos. No been, no change e no read. Vamos pegar aqui um exemplo do present perfect. O been. Past perfect. Perfect. A gente tem o change. E o future perfect. Future. Read. Então, aqui a gente tem exemplos da aplicação aqui, ó. A estrutura verbal, usos gramaticais, o been, change e o read. Vamos tentar ver aqui, ó. Verbos modais. Com os verbos modais, o past participle é utilizado com o auxiliar have para expressar ações passadas, por exemplo. Verbos modais. Com os verbos modais, o past participle é utilizado com o auxiliar have, o past participle é utilizado com o auxiliar have. Para expressar ações passadas. Por exemplo,
You could have bought before. You could have. Você poderia ter comprado antes. Bought before. Comprado antes. Voz passiva. A passive voice, também utiliza os verbos no past participle. Verbos modais, voz passiva. Também utiliza os verbos no past participle. Lembre-se que as vozes verbais são divididas em ativa e passiva. Ativa, passiva. A diferença é a ênfase dada em cada uma delas. Na ativa, o foco é no sujeito que pratica a ação. Foco no sujeito. Já na passiva, o foco é na ação praticada pelo sujeito, por exemplo. Foco na ação praticada. Exemplos. The Tower of London was built in 1078 ou 1078. A Torre de Londres foi construída em 1078. Was built. The Tower of London was built. Was built, né? Foi construída. Tá se referindo ao quê? Né? O foco tá em quem? Tá no sujeito ou tá na ação praticada? Parece que tá na ação praticada, né? The Tower of London was built. E aqui é mais ou menos voz passiva. Passiva voz, né? Voz passiva. Adjetivos. Com adjetivos. Como adjetivos, o past participle qualificam algo ou mesmo alguém. Algo barra alguém. Exemplo. The site doesn't have. Aquela cidade, the city, doesn't, não tem, doesn't have, não tem, paved streets, ruas pavimentadas. Paved, né? Paved. Streets, paved. Então aqui, paved, né? Tá se referindo a um adjetivo, né? Tá funcionando como adjetivo. O verbo no past participle. You can't drive if you're drunk. Você não pode dirigir se estiver bêbado. If you're drunk, estiver bêbado. Ver regulares e irregulares. Past participle. Verbos irregulares, regulares. Bom, essa lista aqui a gente já viu verbos regulares e irregulares.
Para os verbos regulares, o past participle é formado pelo acréscimo de D ou ED. Então, como que é formado o past participle? A gente tem as divisões dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Para os verbos regulares, o past participle é formado pelo acréscimo de D ou ED. D ou ED. Por exemplo, agree, agreed, asked, called. Então, os verbos regulares são aqueles que mantêm o radical mediante sua conjugação nos tempos verbais. Ou seja, a gente tem o verbo conjugado no present, present continuous, past, past continuous, future, future continuous. E os verbos, eles ao serem escritos, eles vão manter um padrão regular no tema. No radical, na verdade. No radical. Radical é quando você escreve uma palavra, você tem algo que é fixo, que delineia a estrutura fixa desse preenchimento lógico, né, desse vetor lógico. Então, você tem aqui, o vetor para escrever. Por exemplo, você tem o arco e a flecha. E aí a gente vai pegar as flechas e os arcos da mesma família. Ou seja, a gente vai rodar esses arcos no passado, presente e futuro. Conjugar esse arco. Então, no passado, isso aqui se manteve constante? Sim ou não? Sim. No presente se manteve constante? Sim ou não? Sim. No futuro se manteve constante? Sim ou não? Sim. Então é um verbo regular. Porque essa estrutura aqui, se mantém constante sobre a conjugação. E aí você só vai mudar o sufixo, por exemplo. Agora, a irregular é quando isso aqui varia em passado, presente e futuro. E isso aqui muda. Você tem uma sim, você tem uma sim. Por exemplo, e você tem uma sim. Menos alguma coisa assim. Tem esses três tipos. E aí é mais ou menos essa estrutura lógica. Regular, ele vai mudar o tema. O radical vai mudar. Vamos separar isso. Já os verbos irregulares apresentam formas distintas, por exemplo, been, sell, sold, speak, spoken, etc. Para facilitar o estudo da língua inglesa, segue abaixo uma lista com 50 verbos regulares e 50 irregulares em inglês com suas formas no simple past e no past participle. Então, olha que legal. Verbos regulares. Repare aí para vocês verem aqui, Olha o radical. Agree, agreed, agreed. Agreed, que significa concordar. Agreed, Answer. Aqui, Answered, answered. Apologize. Asked,
Asked. Awaken, awaken, awakening. Viu? Muito simples, né? Ou seja, o que é simples no regular? Você só vai ter o acréscimo de D ou de AD. Agora, quando você tiver um verbo irregular, você vai ter formas distintas e aí é bom gravar, né? E gravar é o que? Gravar é você praticar, né? Praticar o consumo da gramática em inglês. E aí você vai conseguir, né? Veja bem, no past simple, past participle, o verbo be, ele, por ser irregular, ele não mantém o radical, ele vai pro was, were e o been, né? O been que a gente viu lá no começo, ele é o past participle do verbo be, né? Se, estar. O verbo beer vai para born ou born, que representa nascer, produzir. Became, become, became, become. Tornar-se, transformar-se. Begin, began, began. Começar. Break, broke, broken. Quebrar, romper. Bring, brought, brought. Esse GHT. Trazer, executar. Build, construir. Built, built, build, built e built, built, built. Buy, choose, come, do, drink, drive, eat, feed, fell, find, forbid, forget, get, give. Olha só no past participle que a gente está vendo. Como ficam esses verbos? Past participle. Been, born, become, begin, begin, broken, brought, built, bought. Vamos ler todos aqui, ó. Bought, chosen, come, done, drunk, driven, eaten, feed, felt, found, né? Forbidden, forgotten, gotten, given, gone, had, não, heard, né? Heard, hiding, kept, now, lead, learned, lost, made, meant, met, paid, put, read, reading, run, said, seen, sold, sent, slipped, spoken, taken, told, talked, waked, won e written. Simple past e o past participle, né? O passado simples e o passado participle, né? Há muita confusão sobre a diferença e os usos desses dois tipos verbais. Primeiramente, devemos atentar à tabela de verbos e notar que eles são idênticos para os verbos regulares. A diferença entre eles está nos verbos irregulares, embora alguns sejam iguais, por exemplo, put, read, lost, etc. Vale lembrar que simple past é um tempo verbal utilizado para expressar ações passadas específicas, enquanto past participle basicamente complementa diversas estruturas verbais. Então vamos anotar isso aqui, ó.
simple past e o past participle. Diferenças, né? Expressar ações passadas específicas. Específicas e o past participle ele é utilizado basicamente para complementar diversas estruturas verbais. Complementar estruturas verbais. Exemplo. Vamos ver aqui. No simple past, que é aonde a gente tem utilizado para expressar ações passadas específicas. Então vamos ver o que aconteceu no passado que é específico. She called. Ela ligou. Ela liga, ela liga? Não, ela ligou. Called you. Para você. Called you. She called you last night. She called you last night. Então, tá dizendo aqui que ela ligou, né? Então, ela está expressando uma ação passada. Agora, vamos ver como que a gente vai pegar o verbo e vai ajudar na estrutura desse verbo, no sentido da oração. She has called you all day long. Past participle basicamente complementa diversas estruturas verbais, né? Vamos ver o complemento. She has, ela tem. Called you, ligado para você. All day long, o dia inteiro. Então, she has called you all day long. Ela tem ligado para você o dia inteiro. She has called. She has called you all day long. Agora, esse elemento called, esse passado, ele serve como um estruturador desse tempo, né? Dessa expressão verbal. Porque eu poderia utilizar outra versão do passado, outra estrutura, para poder soar, né? Só que aqui tem uma estrutura, um past participa. É um pouco confuso. Estruturas complementares de alguns tempos verbais. Estruturas complementares pode ser utilizado como parte de algum tempo verbal. Então, o que é estrutura? Vamos só definir isso aqui. A estrutura é algo que permite soar seguro dentro da oração, né? Então, para você ter uma segurança, você precisa de uma estrutura, não é mesmo? Para você ter um rendimento aqui, você precisa de uma base, uma estrutura. A estrutura, ela assume uma pressão. Essa pressão que a estrutura vai assumir, ela é desenvolvida pelo verbo. Você tem um verbo aqui, e aí o verbo, para ter uma estrutura boa, o verbo ele precisa ser recebido por um elemento que é estruturador dele, tá vendo? Aqui a gente consegue encaixar o verbo, e o verbo
continua sendo andado, né? A gente transforma esse verbo que chega, né, em uma estrutura, recebendo ele como uma estrutura. Então, se eu estou enviando um verbo e eu mando uma estrutura, eu modelo o verbo com essa estrutura, tá vendo? E aí eu posso diferenciar aqui a partir de uma lapidação. Ó. Tá vendo? Eu posso mexer aqui para outro elemento encaixar, né? Então tudo tem um sentido de encaixe para fazer melhor a oração do past participle, né? Do passado, que vai ter esse dado para melhorar a participação, ou seja, para melhorar o fluxo dessa declaração de passado, né? Não simplesmente fazer o past simple, que dedica em expressar o passado específico. Mas dentro da especificação você pode criar uma derivação sobre estrutura, né? Uma derivação participa. Então é mais ou menos isso que o past participle tem, né? Tem para poder nos ensinar sobre esse tempo verbal aqui, ó. A gente já viu todos esses, ó. Simple present, present continuous, simple past, past continuous, simple future, future continuous. E a gente viu hoje o past participle. Né? O próximo vídeo a gente vai ver o present perfect. E aí as coisas vão se encaixando. E aí logo logo a gente consegue organização de processamento para poder lidar com esses desafios de tornar o nosso organismo um organismo que sinaliza de forma inglesa também, que tem uma via, que tem uma placa de sinalização para contrair, referenciando o inglês, para que alguém que, sobretudo, consegue identificar isso, consiga receber a nossa projeção de comunhão de sinais, né? O nosso fluxo de oração. E aí aceite as nossas orações, se é que você me entende. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!